né? Fez um boletim de ocorrência em uma delegacia. A frase é, abre aspas, a rua vai cobrar cada soco. Pois é, o Vanvan vai trazer todos os comentários e os detalhes, né? Mas a frase ela foi pichada com tinta branca no portão de uma casa em Nova Descoberta, Zona Sul de Natal. Após a repercussão do caso envolvendo o ex-jogador de basquete Igor Cabral. Quem tá no YouTube confere as imagens. Preso por agredir namorada com mais de 60 socos dentro de um elevador. A intenção dos responsáveis era pichar a casa dos pais de Igor, mas erraram o endereço e atingiram o imóvel da vizinha, que registrou um boletim de ocorrência. A situação causou ainda mais comoção, já que ontem completa um mês aí da morte do marido dela. Em nota, os familiares lamentam o ocorrido, afirmam que o acusado está à disposição da justiça e dizem estar sofrendo com ameaças, constrangimentos e perseguições após a divulgação de um endereço que, segundo eles, não pertence a Igor Cabral. De acordo com o comunicado, o local seria apenas um ambiente comercial ligado à família. Reforçamos que os familiares não têm responsabilidade sobre os atos cometidos. São cidadãos comuns, trabalhadores, que foram igualmente surpreendidos com os fatos e estão profundamente consternados. É imperativo que possam continuar exercendo seus direitos ao trabalho e à dignidade, sem serem punidos por algo que não fizeram. Pois é, amigos, e ainda sobre o caso, o assunto, o colega de Igor Cabral, o bombado, faz um relato. Em vídeo divulgado no Instagram, Thales Miranda, identificado como amigo de Igor Cabral, acusado de cometer uma agressão brutal contra uma mulher, fez um forte desabafo sobre o comportamento do agressor e os sinais ignorados ao longo dos anos. Segundo Thales, Igor, apelidado de Costinha pelos colegas de quadra de basquete, jamais demonstrou um perfil violento, o que tornou o crime ainda mais estarrecedor para quem o conhecia. Segundo ele, o ex-atleta começou a apresentar mudanças há cerca de 10 anos, quando abandonou o propósito de se tornar jogador profissional de basquete. Ele se perdeu do propósito, disse o amigo do bombado, e sobre isso a gente tem um vídeo completo aí do Thales Miranda, vamos acompanhar. Coxinha foi um cara que nunca arrumou uma briga dentro de quadra, pra vocês terem ideia. E eu tenho vários outros colegas que já passaram por isso várias vezes, ou seja, talvez ele fosse uma das pessoas mais improváveis de alguém apontar e dizer que um dia ele bateria numa mulher. E como é que aquele monstro se construiu, o que vocês conhecem agora? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, ele começou a não entender o que era a vida dele, ele se perdeu do propósito dele, que deveria ter sido se tornar um dos melhores jogadores de basquete que o Brasil já viu, mas ele partiu para um mundo onde a mentalidade dele era voltada para eu tenho que curtir agora e experimentar o que eu tiver que experimentar agora, porque lá na frente eu vou ter que trabalhar e não vou ter mais tempo para isso. Isso foram palavras dele para uma ex-namorada que era próxima a gente, ela acabou desabafando isso. Esse foi um dos motivos pelo qual ela terminou, porque ela não queria seguir nessa vida. Pouco tempo depois eu encontrei com ele em uma festa e perguntei o porquê que ele tinha desistido da carreira profissional do basquete. E aí ele me relatou que quando foi jogar pela seleção brasileira na China, ele sofreu muito bullying do pessoal e tudo mais, e eu acredito que ele me contou um pouco menos do que realmente aconteceu. Sendo que tudo isso ele estava tentando descontar em curtição, em companhias que talvez nem estivessem ajudando tanto, e eu acho que eu poderia ver de longe ali 1 ou 2 amigos que realmente estavam do lado dele para todas as horas. E ainda assim todo mundo achava legal conhecer o cara porque ele era popular e tudo mais, mas poucos realmente estavam do lado se importando em tentar curar essas dores que ele não conseguia. E no final das contas, quando um monstro começa a se construir, chega num ponto que ele não volta mais atrás. Eu quero deixar de reflexão com essa história toda. Você que está começando a ir pra festa, a conhecer coisas novas e principalmente começar a usar drogas que você não conhece, saiba que isso pode ser uma parte do seu futuro, porque a falta de controle emocional acaba com a sua vida e de todos que estão ao seu redor. Uma fala muito sensata, né, desse rapaz aí que... E muito bem construída, né? Pois pelo que eu entendi, jogou o basquetebol aí com o Igor, né, e ele conta aí um pouco sobre essa história. Você vê, é muito comum, Wander, Silvio, quem tá nos ouvindo, quem tá nos acompanhando, é muito comum a gente ouvir, rapaz, fulano fez isso, eu não esperava nunca fulano fizesse isso. Rapaz, fulano era uma pessoa tão calma, fulano era uma pessoa tão boa, e às vezes era uma pessoa calma, era uma pessoa boa, mas teve uma atitude como a atitude que esse rapaz teve aí, completamente covarde, e por essa atitude ele vai ter que pagar. E vai ter que pagar muito caro, vai ter que pagar um preço muito alto. A gente tá vendo a família. Eu sou totalmente contra, eu quero que esse rapaz aí, eu desejo que esse rapaz que tá passando, que a gente tá vendo a imagem agora no YouTube, que ele pague pelo que fez. Ele passe no mínimo 40 anos atrás das grades, coisa que dificilmente vai acontecer e não vai acontecer. A família dele, os pais, a família, eu tenho certeza que nesse momento são os que mais sofrem junto com a vítima também.
Porque os pais estão completamente decepcionados com esse rapaz e estão sendo julgados nas redes sociais, na sociedade. E muitas pessoas, principalmente pessoas que não têm filhos, são as pessoas que mais julgam. Dizendo assim, poderia ter educado diferente, poderia ter dado uma educação diferente. Ele é assim por culpa dos pais. Os pais não têm culpa aí é uma questão, nenhuma. Pois é, aí você dessa situação. Você terceiriza aí. Agora, é preciso ter também muito discernimento e cuidado nesse momento, porque independente de qualquer coisa, quem cometeu o ato não foi o pai, nem foi a mãe, nem foi a família. Não é? Não foi. Então é momento, o pessoal tem que puxar o freio de mão aí. Vamos ter paciência. Agora a polícia vai fazer a parte dela, e a justiça vai julgar. E aí vamos aguardar um pouco. Ele está preso, vai passar pelos trâmites, né, necessários. Não é momento da gente estar abanando brasa. É a minha opinião. Aí pichar a casa, ainda por cima erraram o endereço. Mesmo que tivesse sido na casa da família dele, a família não tem nada a ver. Vamos deixar a polícia agora e a justiça trabalhar, fazer o trabalho deles. Essa é a minha visão. Esses juízes das redes sociais, muito cheios de razão, né? Homens e mulheres, não esqueçam que amanhã você que está julgando, você que está condenando, você pode ser vítima de um crime que você não cometeu. Você pode ser vítima de ser acusado de um crime que você não cometeu e ser julgado pela internet. Você pode ter um familiar que praticou um crime e você também ser julgado e ser corresponsável aí por esse crime, como estão fazendo com a família desse rapaz. A família desse rapaz não tem absolutamente nada a ver. Ele sim. Ele deve pagar. Está com medo, de apanhar dentro da cadeia, está com medo de perder a vida. Não é pra menos. Não é pra menos que ele tenha medo, não. Ele tem que ter medo mesmo. A mínima consciência que ele tenha tá chegando, né? Porque o ato que ele teve destruiu o psicológico de uma moça, a face de uma moça que, para se recuperar, vai levar muito tempo, e destruiu principalmente a vida dele e de vários familiares. Tom, mas sobre esse questionamento que você fez aí, que ele disse que tá com medo de apanhar e tudo mais lá dentro do presídio. Ele ainda não está no presídio, né? Isso, ele ainda tá lá em uma, como é o nomezinho que chama, o advogado até falou aqui uma vez lá, ele tá em Parnamirim. Na triagem, né? Isso mesmo, a triagem, né? Mas só que ele não é para ter medo de ir pro presídio chegar a apanhar, porque ele, quando for dar em colegas, que nenhuma farra ele fez, ele bateu em colegas, e também uma moça dessa, né? E sobre a questão aí dos pais, não tem nada a ver, mas infelizmente as pessoas estão com a dor da moça e ficam agindo com a emoção. Com a emoção ali de momento. Inclusive eu tive até informações, Tom, eu acho que você também deve ter tido, que a mãe dele sofreu tanta ameaça que chegou a excluir as redes sociais, né? Desativou o Instagram. Esses músculos desse rapaz aí, que ele utilizava, ficava, né, com os bração abertos, a gente viu lá numa casa lá no acho que foi no Carnaval de Caicó, né, ele fazendo uma confusão lá pra cima ali, querendo brigar junto com seus próprios amigos, colegas ali da casa onde ele estava. Esses músculos dentro da cadeia não servem de absolutamente nada. Nada. 5h28. Subtenente Joanildo, a Ronaldo